Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Falando sobre Espiritismo. Na tarde de hoje, com os convidados especiais aqui na mesa, falaremos sobre um dos temas que, uma hora ou outra, todos no mundo de provas e expiações iremos passar: o luto. O que o luto traz de crescimento espiritual, de crescimento mental e de aprendizado para a nossa existência? Como o luto pode contribuir para a nossa evolução como espírito? Enfim, diante de diversas questões, passo a palavra aos nossos irmãos, que direcionarão perguntas e juntos debateremos sobre esse importante tema. Boa tarde, Milton, como vai? Uma boa tarde, irmão. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta no sentido de que se é necessário que todos vivam luto. Por que eu pergunto? Porque às vezes algumas pessoas não demonstram, não ficam sensibilizadas naquele momento da partida, do desencarne de algum ente querido. Isso vai gerar consequências mais à frente? Milton, necessário não, é inevitável. Luto será vivido, uma hora ou outra. A sua pergunta quer dizer, é necessário que viva-se o luto imediatamente? É preferível que viva-se o luto imediatamente. Quando nós vivemos um luto logo após a morte de alguém, de um ente querido, seja ele quem for, de um amigo querido, nós evitamos a projeção futura. Porque a projeção futura geralmente vem de uma forma em que o tempo do sofrimento não está condizente com o fato da perda. E aí gera mais sofrimentos, porque traz traumas, traz culpa, entre outras questões. Então, luto nós viveremos uma hora ou outra. Como espíritos eternos, uma hora ou outra viveremos os nossos lutos. A questão é quando? Quanto antes, melhor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Meu irmão, no caso de uma criança, como devemos tratar o luto perante uma criança? Muito bom, Paulo. Boa tarde. Bom, o luto infantil, da mesma forma que o luto adulto, é necessário ser enfrentado. A diferença é a forma com que se passa as informações para uma criança. A criança, você tem a vantagem de fantasiar o ocorrido, né? Aquela dor absurda dos adultos de saber que nunca mais verão é uma falta de fé adquirida nos vícios da existência. A criança não. Ela acredita realmente no céu. Ela acredita na vida após a morte. Ela acredita no fantasioso, que na verdade a gente sabe que é real, não é fantasioso, mas para o adulto se torna fantasioso inconscientemente. Então, usar a criança despertando a fé dela no sentido de o vovô, a vovó viraram uma estrelinha, mas logo a gente vai se encontrar, um dia teremos a oportunidade de se ver, levar com naturalidade, mas sempre informando, pode ser muito positivo. Rejane? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. E, irmão, eu gostaria de uma explicação se o luto é apenas da perda de um ente querido ou existem outras formas de luto. Existe uma confusão imensa sobre o termo luto, né? Luto não quer dizer apenas a morte. Luto quer dizer a perda de si mesmo. Entretanto, o período de luto, ele tem um prazo para iniciar e um prazo para terminar. O período de luto, dentro das nossas existências, ocorre de acordo com as nossas escolhas, ou pretéritas ou presentes, que irão nos levar a determinados momentos de reflexão, de introspecção e de sofrimento, que causarão necessariamente o nosso crescimento. Oi. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos. Nós estamos falando do luto daqueles que aqui estão encarnados, né? Eu gostaria de saber como fica aquele que desencarna se uma das famílias não ter o luto. Eles têm o sentimento por não receber o luto? Depende do seu processo de evolução, né? Se ele entender que a vida não restringe-se apenas à carne, não sentirá grande sofrimento por não ver os outros sofrendo por ele. Entretanto, se ele for apegado a essas questões de ego, de egoísmo, talvez ele sinta. Não é sobre o que fazem comigo, é sobre o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Gostaria também de fazer mais uma pergunta. Há pessoas que não gostam de ir em velório,
por um sentimento próprio. Há alguma consequência dele não fazer essa despedida daquela pessoa por não ter ido no velório? Não, até porque muitas vezes nem a pessoa está no velório. O velório é um método ultrapassado que foi criado no passado para garantir que a pessoa estava definitivamente morta e que não ressuscitasse embaixo da terra. E a tendência é que ele extingua-se, né, com o tempo. O velório não tem utilidade nenhuma a não ser rol de vírus, contaminações e palavras de baixo calão, muitas vezes, né, ditas ali na iminência do falecido. No velório, nós costumamos transformar aqueles que já partiram em mártires e se esquecer dos reais preceitos, daquilo que eles fizeram em vida, erros e acertos que os tornam humanos. Então, o velório, para o Espiritismo, não tem utilidade alguma. Acreditamos, inclusive, que com o tempo as pessoas partirão para a cremação, que até de uma forma geral é mais higiênico, mais funcional e tem menos consequências pelo aumento populacional da existência na Terra. Passando esse período, se a pessoa continuar nesse processo, não gera um estado depressivo na pessoa? Sim. O tempo do luto saudável que a ciência descobriu é 2 anos. 2 anos de luto. Não significa 2 anos de sofrimento. 2 anos de luto. O luto ele vai melhorando conforme passar o tempo. Após 2 anos, obviamente, a pessoa desenvolveu uma não aceitação. E aí é um trauma severo que precisa ser tratado por profissionais da Terra. Luiz. Boa tarde. Eu gostaria de saber, considerando as sucessivas encarnações de nossa existência, se aquele que tem ciência dessa sucessão de encarnações, dado os aprendizados do Espiritismo, gostaria de saber se esta pessoa tende a suportar melhor o luto daquele que acha que é uma vida só. Depende, porque às vezes eu tenho conhecimento das sucessivas encarnações, mas não sei se encontrarei a pessoa que eu perdi nessa existência. Então depende do grau de conhecimento de cada qual. É claro que o conhecimento da pluralidade das existências deve confortar o ser, sabendo que ele não terá relação afetiva ou amorosa apenas com um ser. Ele terá com diversos seres e o que importa é a sua relação fraternal. Muito bem, agradeço a todas as perguntas e na tarde de hoje encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Vivencie o seu luto, pois ele é importante para o seu crescimento, mas não deixe que o luto se torne sofrimento perene. Modifique sua forma de ser e pensar e encarar a morte. Afinal, a morte do corpo é algo inevitável e que todos passarão. Fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.